E se eu te dissesse que, bem no coração da Amazônia, sob camadas de cipós e séculos de vegetação densa, estão os vestígios de cidades? Não mitos, não lendas, mas cidades reais com estradas, praças e sistemas agrícolas avançados. Por muito tempo, imaginamos a floresta como um paraíso intocado, selvagem demais e infértil demais para que qualquer civilização florescesse ali, mas a verdade é muito mais fascinante. E se a floresta que conhecemos hoje não for o cenário de um mundo perdido, mas o resultado de um? E se a própria floresta for, em parte, criação das pessoas que acreditávamos incapazes de sobreviver ali? Esta não é apenas uma história sobre ruínas antigas. É uma mudança radical na forma como entendemos civilização, sustentabilidade e nosso lugar no mundo natural. Vamos começar desmistificando essa ideia. Por muito tempo, o discurso dominante foi que a Amazônia era hostil demais para o desenvolvimento humano. O solo muito pobre, a biodiversidade imprevisível, o ambiente extremo. Exploradores europeus e, mais tarde, estudiosos pintaram a vida indígena amazônica como nômade, isolada e marginal. Mas nas últimas décadas, essa visão foi completamente desafiada, combinando escavações arqueológicas, história oral e tecnologia LIDAR, que usa lasers para mapear o solo sob a copa das árvores. Cientistas revelaram uma imagem totalmente diferente. Centenas de estruturas geométricas, sistemas viários complexos e indícios de grandes assentamentos foram descobertos. Essas evidências sugerem que milhões de pessoas viveram em comunidades organizadas por toda a bacia amazônica. Não eram agrupamentos aleatórios de ocas, eram paisagens urbanas moldadas com intenção, conhecimento e uma profunda compreensão da floresta. Uma das descobertas mais impressionantes associadas a essas civilizações é a Terra Preta. Esse solo não ocorre naturalmente, ele é feito pelo homem. Comunidades indígenas o criaram enriquecendo a terra com carvão vegetal, ossos, cacos de cerâmica e matéria orgânica ao longo de séculos. E por que isso importa? Porque o solo amazônico, por natureza, é pobre. Ainda assim, a Terra Preta continua fértil até hoje. Em outras palavras, esses povos antigos resolveram um problema que a agricultura moderna ainda tenta solucionar: como alimentar uma população sem destruir o solo. Enquanto o mundo moderno debate como migrar para sistemas alimentares sustentáveis, essas civilizações já haviam criado um. A abordagem deles não era de dominação sobre a natureza, mas de colaboração. Trabalharam com os ciclos da floresta, promovendo a biodiversidade em vez de reduzi-la. Integravam culturas agrícolas a plantas nativas, num sistema que hoje reconhecemos como agrofloresta avançada. Não era apenas agricultura, era engenharia ecológica. Mas a agricultura era só uma parte desse quebra-cabeça. Socialmente, essas comunidades apresentavam níveis de organização comparáveis às sociedades da Europa e da Ásia na mesma época. Os assentamentos eram estrategicamente localizados, muitas vezes alinhados com corpos celestes ou com os rios. As estradas conectavam essas áreas em padrões radiais ou em grades, e centros cerimoniais indicam uma vida espiritual compartilhada e um tipo de governança coordenada. Alguns arqueólogos acreditam que essas formações não eram cidades isoladas, mas redes inteiras, regiões interligadas por vilas e povoados que operavam sob sistemas culturais comuns. Isso desafia até a própria definição de cidade. E se cidades não precisassem ser industriais, cinzentas e lotadas? E se pudessem ser verdes, integradas e sustentáveis? Foi exatamente isso que os antigos amazônicos construíram.
Eles reinventaram o conceito de urbanismo antes mesmo do mundo moderno sonhar com ele. E como era a vida cotidiana nessas sociedades vibrantes da floresta? Imagine famílias cuidando juntas de hortas mistas, cheias de mandioca, milho, frutas e plantas medicinais. Crianças aprendendo com os mais velhos a ler os sinais da floresta. Quando plantar, quando colher, como seguir rastros de animais ouvindo os cantos dos pássaros. Comunidades se reuniam em praças centrais para partilhar alimentos, contar histórias, dançar sob a lua. As cidades não estavam separadas da natureza, elas estavam entrelaçadas com ela. As casas eram construídas com materiais locais, em harmonia com o solo. Os rituais não eram apenas religiosos, eram ecológicos. Mantinham o equilíbrio entre as necessidades humanas e a capacidade da floresta de ofertar. Agora pense nisso. Frequentemente associamos progresso tecnológico a ferramentas de metal, eletricidade e máquinas. Mas essas sociedades demonstraram outro tipo de tecnologia, o que hoje poderíamos chamar de inteligência socioecológica. A infraestrutura deles era viva. Suas construções respiravam com a floresta. Suas estradas também funcionavam como sistemas de drenagem. Seus rituais, cronometrados com os ciclos sazonais, garantiam alimentos ao longo do ano. E o legado deles? Ainda visível na paisagem, ainda fértil no solo, ainda vivo na memória dos povos indígenas que carregam esse conhecimento hoje. Isso não é primitivismo, é genialidade. Hoje, muitas dessas comunidades ainda vivem na Amazônia e continuam a praticar tradições de sustentabilidade, governança coletiva e consciência ecológica profunda. Elas são descendentes diretas dos construtores dessas cidades antigas. E apesar de séculos de colonização, deslocamentos e apagamentos, seu saber persiste. Quando falamos em preservar a Amazônia, muitas vezes esquecemos que não estamos apenas protegendo árvores. Estamos salvando um território cultural inteiro, com vozes vivas, práticas vivas e uma história viva. Essas comunidades não são ruínas, elas são a ponte entre o passado e o futuro. E podem guardar algumas das soluções mais valiosas para as crises ambientais que enfrentamos hoje. Num mundo que clama por modelos de vida sustentável, a história das cidades antigas da Amazônia oferece mais do que curiosidade arqueológica. Oferece um guia. Agricultura regenerativa? Eles já faziam. Uso circular de recursos? Era o padrão. Governança comunitária ligada aos ritmos ecológicos? Parte da rotina. Diante da degradação do solo, da perda de biodiversidade e das mudanças climáticas, talvez as respostas não estejam apenas nas tecnologias novas, mas em uma sabedoria ancestral que ignoramos por tempo demais. A transformação que esse conhecimento pode causar não é apenas intelectual, ela é pessoal, política e planetária. E o que fazemos com essa história? Primeiro, mudamos a forma como falamos sobre a Amazônia, não como uma fronteira selvagem, mas como um epicentro cultural e intelectual. Segundo, amplificamos as vozes dos povos indígenas que ainda vivem essas verdades. E terceiro, escutamos. Não apenas com curiosidade, mas com humildade. Porque se os povos do passado conseguiram criar sociedades sustentáveis em um lugar que chamávamos de inabitável, então talvez nós também consigamos. Se estivermos dispostos a aprender. Se este vídeo abriu seus olhos, não deixe esse insight parar por aqui. Compartilhe, comente, inicie uma conversa. E lembre-se, a floresta nunca esteve vazia. Ela sempre esteve cheia de histórias, cheia de cidades, cheia de vida. E sempre estará.